Boa noite a todos. Agora, boa noite a todos. Que maravilha pudemos ter agora com essas músicas que aproximam nós à espiritualidade amiga, facilitando assim com que a gente possa estar preparados para receber a palestra, as reflexões dessa noite. Nós lembramos que no saguão temos os livros que estão sendo oferecidos, um bazar com itens bacanas para presentear, para se presentear também. Temos a rifa daquela bicicleta que, não sei se vocês puderam perceber, está bem na entrada do teatro. Ela é verdadeira, vai ser entregue ao ganhador no domingo. Vamos, fazer a abertura dessa rifa no domingo para que possam, então, ver quem vai ser o sortudo que vai levar aquela bicicleta muito linda que está ali. Todos esses itens nós temos para auxiliar nos trabalhos da USE, possibilitar não só a semana espírita, mas todas as nossas atividades de um modo geral. Então, eu os convido ao término aqui para que possam estar ali no saguão, podendo observar aquilo que nós temos à disposição. Temos o pendrive também da Andréa Bien, disponível para quem quiser adquirir. Nós estamos, portanto, na 27ª Semana Espírita de Guarujá e Bertioga, com o tema 160 anos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Luz para as Nossas Vidas. Luz em nossas vidas. Terceira obra da codificação espírita, o Evangelho foi publicado pela primeira vez em 1864, na França. Estruturado em 28 capítulos eminentemente consoladores, este livro oferece um roteiro seguro para a nossa reforma íntima, objetivo apontado pelo Cristo como indispensável para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior que tanto almejamos. Essa conquista que somente a observância integral das leis divinas pode proporcionar ao espírito imortal na sua ascensão evolutiva para Deus. Para darmos início aos nossos trabalhos, como sempre fazemos, e hoje temos a alegria de estar aqui com a senhora Regina Mariano, da comunidade Espírita Cristã do Guarujá, para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. 27 anos já de Semana Espírita, mas confesso a vocês que continua sendo difícil chegar aqui para fazer a prece, porque a gente sente que tantos anos dentro da doutrina, mas ainda não se conseguiu ser aquela pessoa espírita que pode estar à frente de todos vocês, levando o pensamento. Mas eu vou pedir, por favor, que você possa apagar essa luz e que todos nós possamos cerrar os nossos olhos e conversar com Deus, nosso Pai, com Jesus, com Maria, mãe de Jesus, com José, seu pai,
para que eles possam encaminhar até nós estes espíritos de luz, estes irmãos que temos a oportunidade de ter em nossas casas, nos protegendo, nos orientando. Aqueles irmãos protetores de cada um de nós. E nos dirigirmos a eles agradecidos por esta oportunidade de podermos reunir a família espírita mais uma vez neste teatro, nesta cidade de Guarujá, mas como eternos pedintes que somos. Vamos pedindo que eles possam levar a nossa vibração de amor àqueles irmãos nossos que aqui não puderam chegar. E todo este amparo que estamos recebendo, pela esta voz maravilhosa desta irmã que nos levou a pensamentos tão queridos, que possamos levar esta emoção cheia de paz, saúde, àqueles que aqui não puderam estar. E que eles possam estar presente em todos os lares, levando a união, a compreensão entre as familiares, levando a saúde, não só do corpo material, mas principalmente do espírito, levando até os dirigentes de nações, estados, cidades, o discernimento, a compreensão, a força para dirigirem com sabedoria, principalmente evitando as guerras, para que irmãos não lutem contra irmãos, para que possamos sair desta encarnação com um pouquinho, um grãozinho que seja de areia, sem compromissos maiores. Nós vamos pedindo a Deus um agradecimento maior, que permita que o ano que vem aqui possamos estar com esse teatro lotado, com irmãos com fé, com carinho, com resoluções positivas, sem tantas preocupações das coisas da matéria, e mais preocupados de sermos como os discípulos de Jesus, que não encontraram barreiras e saíram levando a sua passagem, que teve com o corpo na matéria como nós, mas só foi de doação, de amor, de compreensão, agasalhando aquele faminto do pão material como faminto do pão espiritual. Que esta noite seja uma noite de muita paz e de aprendizado para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. O Tarsilo Rangel, palestrante da noite, que vai nos brindar com as suas reflexões, é nascido em Goiânia, Goiás, residente em São Carlos, São Paulo, desde 1978. É graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, possui mestrado e doutorado pela PUC do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela University of California, San Diego. Atualmente é professor sênior da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada. Espírita desde 1962, é palestrante bastante atuante e bastante conhecido, e está integrado à Casa Espírita Obreiros do Bem, na cidade onde reside. Com o tema Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, que possamos recebê-lo com os nossos aplausos. Deixa eu colocar. Não consigo vê-los por causa da luz. Mas é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês nessa festa espiritual que representa esse evento em comemoração a um dos livros mais fundamentais que a doutrina espírita nos tem trazido, através do esforço generoso desse espírito tão inteligente, tão cheio de bom senso e tão cheio de amor, que foi o professor Hippolyte Léon Denisard, que preferiu abrir mão da sua identidade como cidadão francês e se tornar um membro atuante da pleiade de espíritos, sob o comando do Espírito Verdade, para trazer para nós, de forma definitiva, os conhecimentos fundamentais da realidade espiritual. Segundo Bezerra de Menezes, a doutrina espírita é a mais avançada revelação que a humanidade já recebeu do mundo espiritual. Nem mesmo os espíritas ainda a compreendem. Essa afirmativa de Bezerra de Menezes, nós vamos observando se cumprir, principalmente pelas coisas que vão aparecendo na mídia hoje tão fácil, onde as pessoas lentamente vão se identificando através de seus posicionamentos. Quando Allan Kardec resolveu escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se retirou de Paris, se isolou e começou a trabalhar na consolidação de fazer com que a nossa compreensão sobre Jesus mudasse.
Pois é isso que representa o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, com esse livro, tirou Jesus da cruz, como nós o conhecíamos, ensanguentado, crucificado, ferido, e colocou junto de nós. Como ele mesmo se colocou depois da crucificação junto dos discípulos, para participar da vida deles, para estar junto com eles, para demonstrar para todos nós, primeiro, que somos espíritos imortais, e segundo, que ele estaria conosco para sempre. Quando Jesus diz que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia, isso não é uma frase em vão. Isso é um compromisso imortal, eterno. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Nós, os habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, ainda não o conhecemos como deveríamos. Mas ele nos conhece a cada um de nós. Quando ele dá o exemplo de que o bom pastor, quando percebe uma das suas ovelhas desgarrada, ele protege todas as outras no redil e sai em busca daquela. Ele está dizendo isso, que ele cuida de cada um de nós. E é preciso que nós, como espíritas, que compreendemos a realidade espiritual, construamos dentro de nós esses valores. O livro Evangelho segundo o Espiritismo está tirado dos ensinamentos dos discípulos, dos evangelistas, mas escolhendo a parte mais importante dos ensinamentos de Jesus, que não são os milagres, que não são as curas, que não são os pontos que ainda suscita discórdia de opiniões entre os homens. Mas escolheu a parte moral, que é indiscutível, até por aqueles que não acreditam na realidade espiritual. Mahatma Gandhi fez uma afirmativa muito importante, uma vez, que se todos os livros sagrados de todos os povos se perdessem, fossem destruídos, e sobrasse o Sermão do Monte, nada teríamos perdido. É uma afirmativa contundente, lúcida, de um indiano educado sobre a orientação diferente do cristianismo, mas que, tendo estudado em Londres direito e tendo convivido com aquela civilização dita cristã, se interessando por conhecer os livros que narravam a vida de Jesus, pôde compreender quão longe os cristãos estão divorciados de Jesus. Então, o livro que nós temos em mão, como o Evangelho segundo o Espiritismo, resgata Jesus para nós, porque coloca Jesus na compreensão clara de que todos nós precisamos, que é esse espírito angelical antes da formação do mundo, como ele mesmo declara, segundo o Evangelho de João, que ele voltaria para a glória de Deus, aquela glória que ele tinha antes que o mundo fosse fundado.
E o nosso mundo foi fundado há 4,6 bilhões de anos atrás, com a formação do sistema planetário solar, onde a Terra, como um dos planetas, faz parte desse concerto, desse sistema planetário, em que Jesus participou da formação e adotou o nosso planeta como o planeta onde ele plantaria o reino de Deus. Então, imaginem vocês o que é um espírito angelical, um espírito puro, há 4,6 bilhões de anos atrás, e que continua conosco, cuidando de todos nós. É esse amigo que nós precisamos descobrir no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós olharmos a estrutura do Evangelho, nós vamos ver uma coisa muito curiosa da didática de Allan Kardec. O livro está constituído de cada capítulo 3 partes. O extrato dos Evangelhos, que Kardec selecionou para constituir cada capítulo, uma boa parte de todos os capítulos extraídos do Sermão do Monte, justamente como Mahatma Gandhi afirma. E ele então coloca as frases de Jesus transcritas pelos evangelistas. Depois ele mesmo faz um comentário a respeito. E em seguida traz a opinião dos Espíritos do Senhor. Então, nós vemos em cada capítulo 3 visões do Evangelho. A de Jesus, melhor dizendo, a dos evangelistas, porque eles também trazem a imagem que eles puderam perceber de Jesus. A de Kardec e a dos Espíritos. Mas ainda assim, nós precisamos estudar o Evangelho com a visão que a doutrina espírita nos dá. Porque Jesus tinha o cuidado, como mestre, de, ao falar sobre as coisas do mundo espiritual, ele dizia sempre, no final, que ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir, que veja aqueles que têm olhos de ver. Que para um leigo parece um absurdo, porque todas as pessoas que estavam à volta de Jesus o ouviam, o viam. Mas não era dessa visão, nem dessa audição que Jesus falava. Ele falava da visão, da percepção auditiva, daqueles que ouviam com o coração. Isto é, que ouviam em espírito, que podiam adentrar o significado profundo de suas lições, que eram de natureza espiritual, e que mais ainda tinha a validade eterna. Porque ele mesmo afirma isso. O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Porque ele falava das leis divinas. Ele falava daquilo que o Pai Celestial pediu a ele que fizesse entre nós. Porque ele mesmo dizia que o seu alimento era fazer a vontade de Deus. Então, Jesus, comungando com o nosso Criador, por ser um espírito angelical, um espírito puro, pôde trazer para nós essas verdades que ele aprendeu com Deus, como ele mesmo diz. Tudo que falo, falo daquilo que ouvi de meu Pai. Então, quando nós vamos estudar o Evangelho de Jesus,
se nós não nos colocarmos na posição de espíritos imortais, nós vamos ter dificuldade de compreender as lições. E por isso mesmo é que eu trouxe esse tema de hoje, porque ele é desafiante. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A quem Jesus dirigia essas palavras? Será que para todos? Será que todos nós nos consideramos famintos e sedentos de justiça? A grande maioria de nós nos encontramos no nosso mundo, que é um mundo claramente, visto do ponto de vista humano, injusto. Quando analisamos a nossa humanidade e encontramos que somos 8 bilhões de encarnados hoje e que tem cerca de 1 bilhão de pessoas que passam fome, que estão abaixo da linha da miséria, nós não podemos achar que esse mundo é justo. Quando Kardec pergunta das diferenças sociais aos espíritos do Senhor, no Livro dos Espíritos, por que razão das diferenças sociais? E os espíritos dizem, porque o homem é egoísta. Porque o homem, a sociedade humana é ainda discriminatória. Isso claramente classifica um mundo injusto. Será que Jesus, então, estava se dirigindo a toda a humanidade sofrida da Terra, que se acham injustiçados e que, por isso mesmo, seriam saciados no futuro? E aí nós voltamos à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é Deus? Não quem é Deus, mas que é Deus? Que coisa é Deus? Porque Kardec, filosoficamente, ao fazer essa pergunta, ele tira da nossa concepção qualquer modelo que nós possamos fazer com a nossa própria ideia do Criador. Porque até então nós perguntávamos quem era Deus. E para nós Deus era um soberano que tinha construído tudo que existe na natureza em 6 dias, descansado no 7º, e a partir daí a gente não tem notícia de Deus, como se ele fosse um Deus que não fizesse mais nada. Porque tudo já estava criado, e ele então agora estava só observando a sua criação, e como infantilmente nós aprendemos, cuidando de anotar num livro o comportamento de cada um de nós, para que depois que voltássemos à pátria espiritual, pudéssemos ser questionados daquilo que fizemos de nossas vidas. Então, a mudança filosófica de pergunta é de fundamental importância para que a gente também tenha uma compreensão espiritual de Deus. Aquela mesma compreensão que está lá nos 10 mandamentos, no Êxodo, quando Moisés recebe esses ensinamentos. E Deus está colocado no primeiro dos mandamentos como
aquele que lhe pede que não se fizesse dele imagem, nem com as coisas da terra, nem com as coisas do céu e nem com as coisas do mar. Isto é, um Deus imaterial. Mas nós materializamos Deus. Então, quando Kardec pergunta quem é Deus, ele está dizendo: espíritos bondosos, nos dê uma visão divina. E os espíritos respondem lindamente, sinteticamente, de forma completa, que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo que existe. Ora, o que é inteligência? É um conceito abstrato, não é material. É a mesma ideia que Moisés recebeu, que nós não compreendemos há 3.300, 3.400 anos de nós. E os Espíritos vêm nos dar, em outras palavras, a mesma resposta. Deus é a inteligência suprema do universo. Inteligência é um conceito abstrato. Cada um de nós tem uma visão do que é inteligência. E essa resposta é tão preciosa porque ela nos permite fazer ideia de Deus, cada um por si próprio, pelo entendimento próprio, porque a palavra inteligência é compreendida por cada um de nós da forma própria de cada um, porque depende do entendimento de cada um. E ainda mais, suprema. O supremo para mim não é o mesmo supremo para vocês. Cada um tem uma ideia de supremo. Isso também é muito interessante. Vou dar uma ideia para vocês do que é supremo para mim, na visão da ciência que eu tenho. A nossa galáxia é um aglomerado imenso de estrelas que constitui cerca de 200 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. Esse número não é uma medida, é uma avaliação feita pela ciência. Cerca de 200 bilhões de estrelas. Dá para vocês imaginarem o número 200 bilhões? 1000 são 3 zeros. Milhão são mais 3 zeros, 6 zeros. Bilhão mais 3 zeros. Então já tem 9 zeros. 200 mais 2 zeros e o número 2. Tá certo? São 11. 2 vezes 10, multiplicado por ele mesmo 11 vezes. É um número imenso que não cabe na nossa cabeça. Mas ele é pequeno. Porque hoje, os cientistas, os astrofísicos calculam, avaliam que o nosso universo, aquele que nós conseguimos observar com a nossa instrumentalidade avançada que temos, deve ter da ordem de 2 trilhões, não é bilhão, põe mais 3 zeros aí, 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com da ordem de 200 bilhões de estrelas. Multiplica 2 trilhões por 200 bilhões, imagine o número de estrelas. E hoje nós avaliamos que na nossa galáxia, cada estrela, em média, deve ter pelo menos 2 planetas.
Então, esse número imenso que a gente não sabe fazer a conta, multiplicando por 2, é o número de planetas. Quantas vidas? Para mim, esse é supremo. Não cabe na minha cabeça. Eu não sei o que vocês pensavam antes, mas não era igual, com certeza. Mas isso está na resposta simples dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Cada um faz o seu modelo de inteligência e de supremo. Mas aí a gente vê também que Deus fez o Espírito à imagem e semelhança dele. Portanto, o que é o Espírito? O que os Espíritos respondem? É a inteligência, não é? O princípio inteligente da natureza criado por Deus. Então, a nossa semelhança com Deus não é corporal, não é imagem, é inteligência. Deus é a inteligência suprema e nós somos as inteligenciazinhas. Fantástico! É essa compreensão espiritual que a gente entende. Agora, como um Deus, inteligência suprema, pode ser injusto? Inteligência suprema, para ser suprema, não comete erros. Não cabe erro, engano. E às vezes a gente, infantilmente, dizendo, Deus cometeu o erro ao me criar. É uma blasfêmia das maiores que a gente pode dizer. Porque Deus não comete erros. Portanto, esse planeta nosso, com essa humanidade que nós estamos vendo, não é injusta. Ora, se não é injusta, tudo que está acontecendo obedece uma lei de justiça. A quem Jesus se dirigiu? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem será o alvo dessas palavras de Jesus? O que será que significa isso? Cada uma das bem-aventuranças, que é o começo do Sermão do Monte. Quem quiser conhecer o Sermão do Monte completo, leia os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Depois pode ler a correspondência descrita por Lucas também. Mas os capítulos 5, 6 e 7 constituem o Sermão do Monte. Que está ali todos os ensinamentos fundamentais para a felicidade do ser espiritual. São regras não religiosas. São regras comportamentais. Jesus diz claramente: aprendestes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, amai o vosso próximo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não faça ofensas a quem quer que seja, porque estará sujeito à justiça. É regra de comportamento. Se tiveres uma oferenda para oferecer no altar ao Senhor e lembrares que tem um adversário, larga a oferenda ali mesmo. Vai primeiro reconciliar com o adversário, depois então ofereça aquilo que quiser. É regra de comportamento. Esquece o ato religioso de oferenda e faça o ato humanista de reconciliar. É conduta. O Evangelho é regra de conduta. Então, Jesus, nessa frase,
bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está querendo se referir à conduta. Como ele diz, bem-aventurados os simples, os humildes, os pobres de espírito. Isto é, aqueles que se comportam como criaturas humildes, simples, que tiraram do seu coração o orgulho e a vaidade. Porque depois ele fala uma bem-aventurança da misericórdia, que é colocar a solidariedade no lugar do egoísmo. E tira de nós os 3 defeitos básicos que nos coloca como viventes num mundo de provas e expiações. Então, a quem será que Jesus endereçou essa bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça? A gente só vai entender essa frase se a gente souber o que é fome e o que é sede. Algum de nós aqui dentro já passou fome, realmente. Ficou vários dias sem comer. Sabe o que é a angústia do estômago vazio, sem a perspectiva do alimento? Passou sede por alguns dias e ficar com aquela dificuldade e ansiedade da falta da água preciosa, sem a perspectiva de tê-la, para que dentro dele a fome e a sede tivessem um alcance máximo. Porque é isso que Jesus está dizendo. Aqueles que tiverem fome e sede de justiça. A gente ainda não compreendeu esse ensinamento de Jesus. O que é que dificulta em nós avançarmos mais rápido na evolução? O que nos segura no processo evolutivo? São os nossos velhos maus hábitos que nos escravizam. Que são oriundos do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, se nós ficamos cativos por causa das nossas escolhas equivocadas, tão bem explicada na doutrina espírita pela lei de causa e efeito, que é a lei de justiça, antes de mais nada, se essa dificuldade de escolhas que a gente fez nos criou compromissos, que para a gente avançar precisa resolvê-los primeiro. Para a gente fazer um modelo disso, imagine que eu queira construir uma casa para mim, mas eu estou endividado. Como é que eu vou conseguir recursos para construir uma casa se eu primeiro preciso pagar minhas dívidas? Para tentar depois juntar recursos para construir a minha casa. Primeiro tem que pagar minhas dívidas, porque se eu tentar fazer alguma coisa, os cobradores vêm em cima. Como você está construindo uma casa se você me deve? Primeiro me paga. Então a dívida torna o indivíduo comprometido, cativo da escolha inadequada que fez, que gerou aquela dívida. Quando a gente compreende isso, o que a gente mais deseja?
pagar a conta para ficar livre. Pagar a conta para ficar livre. É essa sede de justiça, de ficar livre dos compromissos inadequados que eu fiz para me dar liberdade de seguir o caminho da evolução mais livre, mais fácil. Essa fome e sede de justiça, de que eu me justifique comigo mesmo, com a minha consciência, com as minhas escolhas erradas. É essa fome e sede de justiça que vai me saciar, porque se eu resolver isso, eu me torno um espírito livre, não mais cativo. Então Jesus estava se dirigindo a quem? Aqueles que, compreendendo a sua própria situação no processo evolutivo, encontrado em si as dificuldades geradas pelas escolhas inadequadas. Não esqueçamos que ele está falando para nós, habitantes de um mundo de expiações e provas. Mas as expiações são os compromissos com o erro ou com a escolha inadequada, que nos prende no processo. Eu gostaria tanto de poder aprender mais no mundo espiritual, mas eu tenho cobradores que não me deixam ir. A quem eu prejudiquei? Primeiro eu tenho que resolver isso. Quando eu resolver isso e ficar saciado, eu serei bem-aventurado, porque poderei seguir o meu caminho livremente. Então não é a justiça do mundo em relação a nós, é a justiça de nós em relação à nossa consciência. Mas por que então que a gente, quando está em dificuldades, em sofrimentos, como consequências das nossas más escolhas, a gente lamenta? Não devia ficar feliz porque está resolvendo os compromissos, ganhando a liberdade? Será que não é essa coragem espiritual que nós precisamos construir dentro de nós? Porque Jesus ensinou também uma coisa muito preciosa quando ele fala dos escândalos. Se tua mão, o teu olho ou o teu pé for motivo de escândalo, como é que a gente vai saber se são motivo de escândalo se a gente já não usou inadequadamente? Arranca-o, joga longe de ti tua mão, teu olho, teu pé, pois é preferível nascer sem eles do que nascer completo, perfeito e perder a vida toda. É preferível, Jesus diz, mas o espírito corajoso, ao invés de achar que nascendo com a mão, ou com o olho, ou com o pé, perfeito, vai se perder de novo, assume a coragem de se redimir, porque tem fome e sede de justiça em si mesmo, e nasce perfeito, e usa as mãos para servir, os olhos para enxergar nos outros, não os defeitos, mas o irmão e um companheiro de evolução. Usar os pés para guiá-lo no caminho do bem. As mãos para se transformar em recursos de construir riqueza para os outros, de beneficiar os outros, de ser um bom cirurgião para salvar vidas, um bom plantador para plantar alimentos, um bom mecânico para construir o conserto de um carro como se fosse o dele, não simplesmente para ganhar dinheiro, mas usar como instrumentos de crescimento espiritual. Esse é o absolutamente desejável, mas se a gente
não encontra forças para isso, é preferível, como diz Jesus, nascer sem a mão, sem um olho, sem um pé, do que ficar tentado a se enrolar, encrencar de novo na vida encarnatória. Essa fome e sede de justiça que Jesus fala é aquela que nós, olhando para dentro de nós, não para o mundo, para cobrar do mundo justiça, mas olhar para dentro de si próprio e ver até que ponto eu estou enredado com as leis divinas porque fiz más escolhas. É sair, fazer o esforço de sair do processo da vida expiatória. Mas para fazer isso é preciso coragem. Coragem espiritual. Eu queria trazer para vocês um exemplo que está no livro Céu e Inferno, que também está fazendo 159 anos este ano. Em complemento ao Evangelho segundo o Espiritismo, que faz 160 anos, nós temos o Céu e o Inferno fazendo 159 anos. E há aqui no livro Céu e Inferno, Kardec seleciona aqui, curiosamente, no capítulo 8, expiações terrestres. Há um caso profundamente elucidador dessa situação, em que nós nos estamos colocando aqui numa interpretação diferente das bem-aventuranças em relação à fome e sede de justiça. É a história do Marcel, uma criança do número 4, como está narrado no livro Céu e Inferno. Eu peço licença a vocês para ler. Num hospício, que era uma casa de saúde de província, havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado senão o número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela deformidade natural, seja em consequência da doença, suas penas contornadas tocavam seu pescoço, sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo não era senão uma ferida, e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas, e essa triste posição durava 4 anos. 4 anos, ele tinha de 8 a 10 anos, que há 4 anos que estava ali. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua doçura, sua paciência e sua resignação eram edificantes. O médico, no serviço do qual se achava, tocado de compaixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo frequentemente, interessou por ele, contentando-se em conversar encantado por sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando as suas ocupações lhe permitiam, vinha ler-lhe e se admirava com a retidão do seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima de sua idade. Um dia, a criança lhe disse: doutor, tende, pois, a bondade de me dar ainda pílulas, como as últimas que me ordenaste. E por que isso, minha criança? Disse o médico. Deite-as suficientes e temo que uma quantidade maior te faça mal. É que vedes, replicou a criança, sofro de tal modo que me forço em me reprimir para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão ao meu lado, frequentemente,
Tenho dificuldade de me impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, pelo menos, não perturbo ninguém. Desde que criança, estava preocupado com os outros, não com ele. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. Onde essa criança aurira semelhantes sentimentos? Isso não poderia ser no meio onde ela foi educada. E, aliás, na idade em que ele começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Eram, pois, inatas nele. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa em admitindo que criara essa alma ao mesmo tempo que esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Porque é assim que pensava o cristianismo da época. Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Daí a algum tempo foi evocada na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte. Isso em 1863. Vós me chamastes. Vim para fazer com que a minha voz se estenda além desse recinto, para atingir a todos os corações, que o eco que ela fará vibrar se estenda até na sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto agradável, que dá a coragem à resignação. Ela dir-lhe-á que sobre o catre onde geme a miséria estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos se misturando às preces e ainda para escutar os lamentos se misturando às preces e compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferentes dos acentos culpados do lamento se misturando às blasfêmias. De vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, consentiu deixar-me esse lugar essa noite. Foi Santo Agostinho. Também devo dizer-vos, a meu turno, algumas palavras do progresso de vossa doutrina. Ela deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador. Terão o exemplo e a voz. Será então que os lamentos serão mudados em exclamações de contentamento e em pranto de alegria. Pergunta Kardec. Parece, segundo o que acabei de dizer, que os vossos sofrimentos não eram a expiação de faltas anteriores? Fome e sede de justiça. Eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros de que toda dor tem a sua causa justa. Aquele que conheceste, tão miserável, foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos. Eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado. Reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo. Mas eu expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isto que suportei somente durante alguns anos, nessa última e muito curta existência,
Sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida. Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Fome e sede de justiça até a última gota. Adeus, meus amigos. Retornarei algumas vezes entre vós. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que estarão contentes com a minha vinda. Assinado Espírito Marcel. Instrução do guia do médium. O médium que recebeu tinha como guia Santo Agostinho. Pobre pequeno ser sofredor, raquítico, ulceroso e disforme. Quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas. E malgrado a sua tenra idade, como era resignado, e como a sua alma já compreendia o objetivo do sofrimento, sentia bem que, além do túmulo, esperava-o uma recompensa por tantos lamentos abafados. Também como ele orava por aqueles que não tinham, como ele, a coragem de suportar os seus males, para aqueles, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugar de preces. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida e mostravam aos assistentes um corpo deformado, se revoltando contra a morte, a lei da carne, que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo, cicatrizando o seu coração. Depois tomou sobre as suas asas brancas essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando essas palavras: glória vos seja dado, ó meu Deus. E essa alma subiu para Todo-Poderoso feliz. Ela exclamou: eis-me, Senhor, me deste por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova. E agora o espírito da pobre criança retomou as suas proporções e ele plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Liberto de toda a matéria e de toda mancha, está ali junto de vós, vos fala não mais com a voz sofredora e lamentosa, mas com varonil acento. Ele vos disse: aqueles que me viram, olharam a criança que não murmurava, auriram a calma para os seus males e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem sobre a terra. Assinado Santo Agostinho. É esse exemplo do espírito que tem fome e sede de justiça em si. Depois de ter sofrido as consequências da sua vida anterior, sofrido numa nova encarnação até a velhice, ele pede de novo para voltar num corpo sofrido, para limpar de si mesmo as últimas máculas que tinha. É fome e sede de justiça ao extremo, para ficar plenamente saciado. Será, meus caros irmãos, meus queridos amigos, que nós teríamos essa coragem? Será que nós estamos dispostos a viver a nossa existência em busca dessa libertação espiritual que nos mantém cativo ainda nas dificuldades do dia a dia da vida, com pequenas enfermidades, com problemas diversos, que a gente carrega no seio da nossa família e da nossa sociedade,
com a coragem do Marcel. É esse bem-aventurado a quem Jesus se refere nas bem-aventuranças. Porque se nós olharmos a sequência das bem-aventuranças, a gente vai ver que ali tem um programa de evolução. Primeiro, fazermos esforços de nos tornarmos simples e humildes. Segundo, passar pelas angústias das expiações com a dignidade do espírito que se reencontra consigo próprio e conserta em si mesmo os equívocos do passado. Bem-aventurados que choram, que são aflitos, para depois ser bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça até a última gota, para depois ser bem-aventurado como pacificadores. É um caminho evolutivo. Não é uma bem-aventurança gratuita, como a gente acha. A gente vai ser agraciado por Deus. Nós já somos agraciados por Deus por tudo que a gente precisa. As leis divinas foram construídas por Deus para que ficasse fácil a nossa evolução. Nós só encontramos dificuldade na evolução porque fugimos do caminho fácil, que é a porta estreita. Por que porta estreita? Porque o bem só tem um jeito de fazer e o mal tem muitos jeitos de fazer, por isso é porta larga. Escolher o caminho do bem é um único caminho. É uma única porta. É uma porta estreita porque nós temos que fazer o esforço de termos a coragem de nos guiarmos na nossa capacidade de livre-arbítrio em detrimento das sugestões do mundo para caminharmos em direção a Deus. Porque as leis divinas foram feitas para que nós sejamos felizes. Porque Deus é a inteligência suprema do universo. É o Deus de amor, de justiça, mas de misericórdia. Que não põe cargas pesadas em ombros fracos. Portanto, quando a gente lamenta, a gente está sendo covarde. Porque nós temos forças. Porque Deus não põe cargas pesadas. Nós temos forças para vencer. Que nós possamos, todos nós sairmos daqui hoje, refletindo nisso, para perguntarmos a nós mesmos o que nós estamos fazendo da oportunidade reencarnatória que a bondade divina nos oferece para que nós caminhemos na direção da plenitude espiritual. Que nós aprendamos a pensar que o mundo de regeneração, que todos nós ansiamos por ele, não será nosso se nós não nos regenerarmos. Agora, começarmos em tempo. Porque o mundo não será construído para nós, será construído para os corajosos que querem a regeneração, que fazem em si esse esforço de ser melhor. Não foi à toa que Kardec definiu o verdadeiro espírita como aquele que se reconhece pelas transformações morais e pelo esforço cotidiano que faz para domar em si as más inclinações. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Para encerrarmos os trabalhos dessa noite, nós chamamos ao nosso amigo Ademar, do Centro Espírita Maria Emília, e para a prece de encerramento.